Número 30. Um youtuber chamado Sanjay Key Angel está viajando pelo interior da Índia quando se depara com uma figura fantasma vestida com um manto branco que cobre completamente o rosto. A figura não lhes dá atenção ao atravessar a estrada sem lanterna nas mãos. Momentos atrás, ela estava vagando na completa escuridão, mas se move como se tivesse outro lugar para ir. Como ela consegue se orientar na escuridão total, com o rosto coberto, é algo que eu não consigo entender. Ouça esta parte e traduza, se você fala o idioma, para que todos nós saibamos o que eles estavam pensando na época. Além disso, me diga se eles parecem ou não realmente assustados. Também me diga se eles realmente parecem estar com medo, ou apenas atuando. Vou te dar uma mão, número 29. Um fogo para aquecer a escuridão nem sempre é uma coisa boa. Postado no TikTok pelo GPT Oficial e no Instagram pelo GPT Oficial, este vídeo foi capturado durante a transmissão ao vivo da equipe Pânico Fantasma. As imagens mostram um homem gritando na mata. No começo, você não entende o que está acontecendo enquanto ele gira em círculos. Após um tempo, você vê uma figura em uma árvore próxima. A figura se mistura com o ambiente até abaixar os braços, então você consegue ver claramente seu rosto, cabelo e corpo enquanto ela permanece empoleirada no galho. Enquanto o homem fala com ela, a figura se levanta e, inexplicavelmente, um fogo se acende aos seus pés. O cinegrafista sai rapidamente do local. Não está claro o que era a figura e como o fogo foi aceso, mas pela reação de pânico do cinegrafista, tenho a impressão de que essa figura não era nada menos do que maligna. Número 28. Ok, esse vídeo é bizarro e simplesmente muito estranho. Um garoto no YouTube, Natureza Abelha, grava um vídeo sobre seu gato. Mal sabia ele que tinha capturado uma figura misteriosa na câmera? And that's the end of the first trailer. I hope you enjoyed. Rondando pela casa está uma estranha aparição fantasmagórica. Não fazia parte do sketch que ele estava fazendo e realmente não deveria estar ali. Além disso, o jeito que ela aparece por trás do canto é assustador demais. Você pode ver coisas ainda mais assustadoras quando dá um zoom, como um rosto estranho e carrancudo, que quem publicou acredita ser um fantasma ou demônio captado em vídeo. Eu acho que esse vídeo pode ter sido editado, mas se não foi, então eu diria que a casa dele está definitivamente assombrada por algo paranormal. Número 27. Uma criança de repente se sente observada de forma inexplicável pela porta da frente. Ele olha pelo olho mágico e não acredita no que vê. Ele pega o celular para mostrar pra gente que o apartamento dele está assombrado por um fantasma. Parece que algo assustador o observa do outro lado da esquina. É mais assustador do que se pode acreditar. Essa luz fluorescente forte parece que ele usa para transformar um simples reflexo de lente em aparência de figura. Se for o caso, este vídeo pode explicar como muitas supostas aparições de fantasmas eram só truques de luz registrados pela câmera. Mas se não for esse o caso, então eu não tenho explicação para o que ele conseguiu gravar naquela noite. Número 26. Bem, a luz certamente pode pregar peças em nós, e numa câmera as coisas podem ficar assustadoras. Postado no subreddit de fantasmas. Garno7 explica que ele e alguns amigos estavam em volta da fogueira perto de um lago, e um deles registrou isso no celular. O vídeo mostra uma pessoa aparentemente fugindo do grupo em direção às chamas fortes. Veja enquanto a câmera se move da esquerda para a direita. Você consegue ver. Enquanto muitos nos comentários dizem que a figura não passa de um reflexo na lente, alguns usuários do Reddit contestam esse argumento. Patrick R. S. Ghost, usuário do Reddit, escreve: no início, pensei que fosse reflexo devido à rápida transição do escuro para o claro. Ao olhar mais de perto, vi algo se movendo na multidão após cerca de 2 segundos. Quase à esquerda da garotinha de suéter rosa, bem quando a câmera começa a se mover. Ao olhar de novo, entendo totalmente o que esse usuário do Reddit diz. Agora acho que há boa chance de ser paranormal, porque quando se presta atenção, tudo parece se encaixar. Número 25. Até os fantasmas estão tentando ir para a faculdade. Publicado no YouTube por Felipe Potgear em março de 2016, este vídeo assustador foi gravado no colégio Help Maker, em Joanesburgo, África do Sul.
A filmagem mostra uma figura fantasmagórica deslizando pelo corredor por volta das 11 da noite. Ela se aproxima da parede e se funde com o que parece ser uma sala de aula à direita. A figura some sem explicações. Esse fantasma está apenas indo para a sua próxima aula noturna ou precisa da ajuda de Helpmaker para atravessar para o além? Número 24. Um canal do YouTube chamado Salam e A3 Alum está demonstrando um hobby radical conhecido como acrobacias de Firo quando uma atividade paranormal assustadora é capturada pela câmera. À luz do barril em chamas, surge uma figura misteriosa, encapuzada e fantasmagórica, que paira brevemente na parede de uma casa abandonada antes de desaparecer. O vídeo parece bem real para a maioria das pessoas porque o fantasma tem a mesma resolução que o restante da cena, e sua cor não contrasta fortemente com o vídeo. Este vídeo é assustador, mas tem um detalhe estranho. Ele escurece aos 11 segundos. Essa parte me faz questionar se esse avistamento de fantasma é realmente verdadeiro. Número 23. Alguém está te observando. Publicado no YouTube por Finders Beepers History Seekers, em agosto de 2020, o canal escreve: Matt e Andy se reúnem novamente para uma exploração assustadora nesta semana. Um asilo abandonado que foi fechado devido a relatos de condições de vida terríveis, embora já estivesse fechado. Talvez algo paranormal? Por volta dos 20 minutos do vídeo editado, a dupla está subindo as escadas quando vê isso. Ao mover a câmera para o segundo andar, uma figura atravessa o corredor superior na escuridão. Sem que Mike e Andy percebam, a ameaça sombria estava claramente observando-os. A dupla chama, mas não recebe resposta. Eles pensam em recuar, mas suspeitam de alguém no andar de baixo. Eles decidem arriscar subir, mas quando chegam lá em cima, percebem que não há ninguém no patamar. E na verdade, aquele patamar onde a figura atravessou nem leva a outro cômodo, não há saída. Alguns comentam que a figura seria o espírito de ex-paciente ou funcionário. Open Paranormal escreve: você registrou uma das melhores atividades paranormais que já vi. Ninguém está por perto, mas a sombra de alguém lá em cima é visível. Precisamos concordar. Essa parece ser genuína. Número 22. Devido à intensa atividade paranormal, Stephanie Elmiger nunca está realmente sozinha em casa. I'm gonna walk around my house. The reason I'm filming this right now is I'm trying to catch some paranormal activity on my recorder. As you can see, there is nobody in my house. Do you hear that? My TV just came on. Um programa infantil educadamente diz para ela sair de casa e então as luzes se acendem sozinhas e o alarme acabou de disparar. Do you see this? There is nobody in this house. The TV just came on. Holy. If that was a ghost, give me another sign. Anything. Anything. You gotta be kidding me. Does everybody see that? Ela atravessa a cozinha para nos mostrar onde ficam os interruptores de luz. And there is nobody in this house. Look, the lights are right there. If anybody at all, I'm gonna turn it off. It was even up. Look, if anybody... Um quarto é assombrado por uma figura pálida de pescoço longo e torto, que fica atrás ou sobre a cama. Quando ela olha de novo, encontra a figura muito mais perto agora, espiando-a de trás da porta. Oh my God. Okay, I don't get scared very often. Oh, that just freaks me out. Okay, let's walk back in there. Eu concordo completamente com ela, eu também vi isso. Então, ou isso é realmente uma aparição de fantasma, o que eu tenho quase certeza que é, ou nós dois estamos perdendo a cabeça. I am not losing my mind. There is nobody in here, look. There is nobody anywhere. Número 21. What did you say? Can you say that again? Right into the side of my thing? I heard you. Deadbeat Televisão, um TikToker, investiga uma casa de fazenda assombrada em busca de sinais paranormais. Ao receber uma resposta à sua pergunta, como uma sombra passando, What did you say? Can you say that again? Ele está completamente parado, e mesmo assim algo se move rapidamente pelo chão.
A sombra está perfeitamente contida dentro deste cômodo e não toca nenhum dos lados da porta, ela não vem de trás. Algo atravessou este cômodo, uma sombra baixa sem corpo, e logo depois, a segunda sombra fantasmagórica se estende. Isso me parece algo paranormal. Número 20. Você quer jogar um jogo? Postado no subreddit Ghost por responsável ad 8836, esse guarda no México costuma ouvir barulhos à noite durante a vigia e gravou este enquanto patrulhava. Caminhando pelo terreno à noite, ele contorna o prédio. Quando o que parece ser a cabeça de um homem aparece do outro lado da esquina, o guarda corre atrás dela, mas não encontra nada lá. Su puta madre, su puta madre, su puta madre, no, puta madre. O usuário do Reddit publicou um vídeo quadro a quadro para mostrar melhor a figura, surpreendendo muitos nos comentários. Alguns apontam que não há pés, enquanto outros sugerem que é um extraterrestre cinza. Outros dizem que parece que você está jogando. Quer jogar? Eu sugiro que o guarda volte na outra direção. Número 19 são 2 da manhã quando essa câmera de campainha captura algo que realmente não deveria ser possível. Preste atenção na área perto do corrimão branco para ver. Um tipo de névoa esfumaçada aparece do nada e anda de um lado para o outro 2 vezes antes de desaparecer. Quem postou o vídeo insiste que isso é um fantasma, e eu concordo que é uma possibilidade forte. Olhe novamente, quase parece uma cabeça grande com 2 braços pendurados, ou pelo menos é o que vejo. Me avise se você também consegue ver isso. Número 18. Esses apartamentos deveriam estar abandonados. Então, quem está nessa janela? Postado no TikTok por Assustado 2 Morte 0, essa equipe está explorando um acampamento abandonado à noite. Ao verem um movimento, uma janela superior é ampliada, mas está vazia. Mas então, eles afastam a lanterna da janela e a figura aparece novamente, espiando por trás da cortina. Muitos nos comentários ficaram assustados. Alguns acham que é um invasor, outros não têm tanta certeza. Eles dizem que não tem rosto. O que é essa coisa? Você tentaria descobrir? Número 17. Este vídeo foi recuperado de um celular deixado para trás por um hóspede do hotel que estava com muita pressa para ir embora. Por algum motivo, ele grava um vídeo aleatório e registra momentos assustadores em seu quarto de hotel. Just me and Ann traveling, watching. Uma sombra escura passa na frente dele sem fazer nenhum som. Ele falava sozinho em voz alta, parecendo conversar consigo, até que a figura misteriosa o assusta, fazendo-o engasgar e derrubar o telefone. Não seria difícil fingir essa situação, basta alguém passar na sua frente e fingir medo. Então pode não ser real. Mas se essa filmagem realmente foi encontrada pelo próximo hóspede, como diz a descrição, então isso é mais do que assustador. Número 16. O youtuber Camadina grava sua irmã e pais em um estacionamento durante as férias. Quando ele sente uma sensação estranha e assustadora de que está sendo observado, ele se vira e anda um pouco na direção de onde sente que está sendo observado. Ele dá um zoom e vê a figura pálida parada à distância, de frente para ele. Ele se vira para voltar ao hotel, mas a sensação de estar sendo observado volta. Ele se vira para olhar a figura mais uma vez, que ainda está parado no mesmo lugar, longe de todos os carros e de qualquer outra coisa interessante. A roupa branca deles parece suspeitamente brilhante, considerando a pouca iluminação. That was weird. Wait a minute. Camadina não faz ideia do que isso pode ser, ou se um dia ele verá isso de novo em breve, muito mais perto, da próxima vez. Número 15. Filmado perto do Lago Shady, na Floresta Nacional de Ouachita, em Arkansas. Essa família estava acampando em um camping isolado quando encontrou a criatura que alguns acham ser um mito, publicado por Jim Harrison em setembro de 2012. A câmera está se movendo pela escuridão quando uma figura grande e peluda aparece. Não muito longe, é claro, o cinegrafista dá meia volta para fugir. E eu imagino que ele conseguiu sair vivo, com essas imagens incríveis para provar.
Embora você talvez não acredite, muitos nos comentários desse vídeo acreditam, e vários deles até compartilham seus próprios encontros com o Sasquatch número 14. Um usuário do Reddit, chamado Never2, compartilhou o seguinte vídeo, esperando por algumas respostas sobre o que sua mãe capturou na câmera de segurança da garagem tarde da noite. O que começa como uma simples gravação de vigilância doméstica, logo se transforma em algo de tirar o fôlego, como você verá. Uau! Vou pausar novamente assim que aparecer na tela. Aqui vemos algumas orbes voando. Mas bem aqui, essa espécie de presença fantasmagórica começa aqui, desaparece de novo, completamente fora da tela, mas vai voltar de novo bem aqui e simplesmente flutuar para longe. O que me assusta mais é esta parte quando parece que a câmera de segurança falha e você enxerga um pouco melhor. Quando isso acontece, o que é muito estranho para mim, fica indo e voltando ali e depois simplesmente sai completamente da tela e não é mais visto. Coisas muito assustadoras. A simples aparição da figura estranha na câmera já seria o suficiente para algumas pessoas acreditarem que se trata de uma entidade paranormal, o que é totalmente compreensível, mas, por outro lado, isso também poderia ser explicado como um truque de câmera. Mas assim que esse estranho piscar acontece no lado esquerdo da tela, certamente fica difícil explicar isso como qualquer coisa que não seja um fantasma. Vídeos de fantasmas costumam gerar debates, mas os comentários desse post no Reddit parecem concordar. Algo estranho foi registrado pela câmera na casa da mãe do autor da postagem. Seja lá o que for exatamente, ainda é incerto. Número 13. Nada vai te fazer querer faltar ao trabalho mais do que este próximo vídeo. Publicado por Real Ghost em setembro de 2015, esse fantasma foi capturado em um escritório certa noite. O vídeo exibe uma sala escura com a câmera se movendo pelo local. Uma figura semi-transparente de manto surge na janela da cozinha. Quando a câmera se move rapidamente de volta, a figura não está mais lá. Estamos lidando com um fantasma de escritório saído direto de Contos da Cripta? Ele certamente não veio para tarefas leves de escritório. Número 12. Um homem de um país desconhecido está inspecionando um apartamento antigo quando é confrontado pelo espírito dos antigos moradores. Primeiro, algo sussurra atrás dele em outro idioma, possivelmente árabe, seguido de um movimento. Qual é o problema? Então batem a porta. Ele apenas atravessou e levantou a trava. Algo que uma pessoa não conseguiria fazer, só batendo com muita força. Do outro lado... As orbes estão enlouquecendo. Embora aqui dentro já seja bem empoeirado, preste atenção neste lado da sala. Ainda não tem ninguém aqui. Em instantes, uma pata voa dessa direção, e quando ele se vira, você pode ver que a sala está completamente vazia. Figuras fantasmagóricas se escondem atrás das portas e somem rápido. Quando ele ouve passos correndo no andar de cima, sabe que precisa sair rápido. Eles soam pesados e estão vindo direto na direção dele. O usuário número 11 do Reddit, HMeetsDgun, postou essa filmagem no subreddit de fantasmas. O vídeo exibe uma figura semi-transparente passando rápido. A figura é baixa e parece entrar por trás de algumas plantas perto da cerca da casa. Usuários do Reddit têm algumas teorias. Embora eu não tenha certeza se concordo que é um papagaio, eu realmente acho que é um animal. É possível notar um borrão, mancha ou reflexo de lente na parte inferior da câmera, provavelmente tornando a imagem borrada. Mas, para mim, a figura parece estar andando, não voando. Bem, pode muito bem ser algo paranormal. O jeito que está se movendo me parece como um macaco andando. Então eu penso, agora existe a possibilidade de ser um animal selvagem, mas por que ele apareceria assim na câmera?
Número 10. Será que essa é a alma flutuante de um falecido? Publicado por Franklin 2112, em outubro de 2008, uma equipe de caça-fantasmas encontrou um estranho orbe flutuante enquanto vagava por um cemitério à noite. A luz brilha intensamente no centro, do que parece ser uma figura semi-transparente. A figura aparente pode ser só a extensão dos raios de luz. Quando o cinegrafista desvia e retorna a câmera, o feixe rapidamente sai do quadro e desaparece. O youtuber Price Paranormal escreve: parece quase algo elemental ou interdimensional. Outros observam que a luz parece se materializar ali e que parece alguém segurando fogo na mão. O que você acha que é isso? Será que os espíritos estão vivos nesse cemitério? Eu ficaria bem longe desse lugar. Número 9. Este orfanato que virou igreja satânica guarda muitos segredos. A equipe foi atraída para o local depois de ver uma figura sombria em imagens capturadas por exploradores urbanos no prédio. Observe o corredor escuro. You saw a shadow figure in that video, and you sent it over to me, and I was like, no doubt that that's a shadow figure. So we definitely know that shadow figures are here roaming about. But also, another thing is... Agora é o Clube dos Fantasmas. Paranormais tentarão descobrir a verdade. Ao entrar na casa assombrada do culto, eles descobrem algumas imagens perturbadoras. Literally, I've not. Be careful, don't be around that. I think that's from people shooting working the wall. Oh. Quando eles pegam o medidor campo eletromagnético, recebem uma leitura instável. We are getting... I literally... Okay, I mean, for a building with absolutely zero electricity, that makes no sense. If there's any... Eles também capturam voz eletrônica paranormal. Yes. Mais tarde, o RM pod deles é ativado. E logo depois, o que parece ser passos é ouvido. Hey, Cam. Don't even tell me. I just heard footsteps right behind me. Então eles recebem uma resposta clara dos espíritos. We need to make clear contact with you right now if you're here with us. If you wanna communicate with us, that's what we need. Oh my god, it's going off, it's going off. Shine your light up there. Está indo. Logo eles também verão. Observe as sombras no corredor à frente. Totally fine talking to us as well. Você viu a sombra mudando de forma e passando rápido? Eu vi sim. Depois a equipe leva o maior susto da vida. Just in case something does happen. Wow. Okay. Eu definitivamente estou sentindo a energia assustadora nesta casa. Mas se é o jovem fantasma congregante ou o próprio Satanás, isso é um mistério para todos. Número 8. Esses exploradores estão visitando uma igreja assombrada na Grã-Bretanha, chamada Igreja de São Botolph, que dizem ser guardada pelo espírito de um monge falecido. O tempo está bom no começo, mas em menos de 1 minuto, depois de saírem do carro, fica nublado e cinzento. Como se fosse um sinal de que eles não pertencem a este lugar. Aqui, aos 2 minutos e 34 segundos, todos estão do lado de fora observando o cemitério. E só aos 2 minutos e 47 segundos que eles entram. Considerando isso, explique como registram essa figura sombria. Atravessa a igreja aos 2 minutos e 22 segundos, bons 20 segundos, antes de qualquer um deles entrar. Número 7. O youtuber Franco, do Franco Televisão, trocou cemitérios por um castelo assombrado neste vídeo assustador. E isso já está me dando arrepios imediatamente. Até então. Você ouvia morcegos.
Lá fora, no pátio, ele começa a ouvir um som distante, como uma voz cantada. Eu ouço música. Ela continua sem parar. Alright, I think I just myself. Ele continua sua busca, e enquanto faz isso, sua paranoia aumenta. Holy. I got it from behind me. Do lado de fora, sua câmera captura uma figura sombria entre os arbustos. Look at that. Look at that. Wait a minute. Hold on. What's that? Mas a figura desaparece. O que é essa criatura? Ela pertence a este castelo assombrado? Sinto que há um mistério sombrio enterrado na história deste castelo. E sem investigar o passado, nunca saberemos com o que estamos lidando aqui. Número 6. Veja, o que acontece quando este investigador de fantasmas decide confrontar o espírito de uma pessoa que supostamente tirou a vida de outro homem neste quarto. Did you shoot that man? Did you shoot him because you were scared? Uma figura pálida espreita pela porta assim que sua presença é invocada. Ninguém parece notar, provavelmente porque estava muito baixo. Será esse o espírito que eles estão procurando? Ou só uma luz batendo no corredor em um ângulo estranho? Número 5. Já é tarde da noite, bem depois do horário de fechamento, quando o Teatro São Jorge, em Norfolk, registra essa perturbação misteriosa nas câmeras de segurança. Tudo começa com um pequeno movimento no canto da janela mais distante, tão sutil no início que você mal percebe que está lá até que desaparece, só para voltar novamente e disparar pelo corredor. Aos 28 segundos ele para olhar por outra janela por mais 4 segundos, depois desaparece de vez. Número 4. Algumas almas escurecem as portas de casas assombradas, outras brilham tanto quanto viveram. Publicado por Sajid Hussein, em agosto de 2021, esta câmera de ninho capturou uma anomalia incomum nesta rua escura à noite. O vídeo mostra uma figura vibrante brilhando no quintal em frente à câmera. A figura luminosa parece estar se movendo. Ela irradia luz, enquanto fica parada por um momento antes de se mover rapidamente para uma posição cerca de 30 centímetros adiante. A luz então enfraquece antes de brilhar intensamente novamente. Em seguida, ela entra na rua, brilhando e se espalhando como fogo. Às vezes parece ser uma entidade só, outras vezes duas. No final do vídeo, a luz diminui e desaparece completamente. Para onde foi o espírito? Talvez esse seja o momento em que ele atravessou o número 3. É um dia chuvoso em Bradford, Pensilvânia, e um youtuber chamado Bulldog está com sua namorada no quintal. Eles estão gravando vídeos aleatórios e conversando sobre nada em particular, quando encontram algo que os faz pensar que talvez não estejam tão sozinhos assim. Whoa, that was weird. I just got something. Liar. Algum tipo de fumaça ou névoa parece se transformar brevemente na forma de uma pessoa dando alguns passos rápidos e depois se dissipa completamente. Bulldog diz: parecia alguém correndo e concordo que lembra o tronco superior e ombros de uma pessoa em movimento. Dito isso, pra mim parece que a figura também pode estar sem cabeça. Número 2. Uma forma vagamente humana está do outro lado de uma porta de vidro deslizante sem fazer nenhum som. O contorno tênue nunca tenta entrar, apenas fica perto da porta por um tempo e depois vai embora. Isso tem acontecido repetidamente no último mês, mas nunca houve resposta do outro lado. Eu queria que tivessem aberto a porta para provar que não era um amigo deles fazendo uma brincadeira, mas eu entendo porque eles não gostariam de se arriscar.
Além disso, seja lá o que for isso, não tem muita forma, e acho que consigo ver uma superfície lisa e plana, onde deveria estar o rosto, mal parece humano. O que está acontecendo aqui? Com certeza isso não pode ser algo normal, isso tem que ser paranormal. O interessante nessa imagem é a figura fantasmagórica que ela mostra. O que estamos vendo aqui é nada menos que aterrorizante. Essa imagem está atualmente em alta na comunidade hispânica do YouTube. Eu encontrei isso em um canal popular do YouTube que cria conteúdo nesse idioma e quis compartilhar com vocês. É um ótimo exemplo de como elementos únicos de terror podem ser encontrados em todo o mundo, cada um com seu próprio toque especial. Então, o que você acha que é isso e, mais importante, você acha que é real ou apenas um efeito inteligente? Me diga aí, nos comentários. Tenho um desafio para você, já que chegou até aqui. Por que não curtir esse vídeo e se inscrever no canal nos próximos 5 segundos? Porque posto 4 vídeos assustadores por semana. Se você está curioso para saber como eu sou na vida real, então vá no meu Instagram, DylanIstiliniche, e aperte o botão de seguir para descobrir o número 1. Esses 2 vídeos assustadores foram gravados em cemitérios e publicados por Jesus Guaralajardo em junho de 2018. Uma figura estranha aparece no canto superior da gravação logo no início do vídeo. I got Easter eggs right there. A figura parece voar rapidamente dentro e fora do campo de visão, e logo você ouve algo parecido com uma risada aguda. Assustador demais pra mim. No segundo vídeo, publicado em maio de 2021 pelo Caçadores de Fantasmas da Cornualha, Mark grava um orbe verde amarelado brilhante flutuando entre lápides. Whoa, thank you, spirits, thank you. Thank you for showing yourself. Wow! That's amazing! Mark incentiva bastante o orbe, enquanto ele aparece, e depois some por um momento, apenas para aparecer novamente. Wow, that's amazing, man! Look at that! He's shown himself! I feel it's a man! Um espectador nos comentários diz: a cor amarela é considerada positiva, então talvez esse seja um bom espírito. Esses espíritos estão por perto por motivos próprios ou eles reaparecem para fornecer aos vivos evidências da vida após a morte?